45 já. Estamos ao vivo. Eu e o Monstrengo. Aham. E olha quem vai participar com a gente hoje aqui da live. Só que não, que eu não consegui pagar os honorários ainda para modificar o contrato. Mas vai dar certo, uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Deixa eu despedir aqui dessa senhorita. Um beijo, Deus. Fala, GH Faria, como é que você tá, meu amigo? Beleza? Não tão bem, mas poderia estar melhor, né? Ai. Opa! Vamos falar de assunto top. Assunto top. Interessa a todo mundo. E a galera, deixa eu ver quem que já entrou. Débora sempre presente, muito obrigado. Vamos chegar um pouquinho mais pra frente isso aqui? Pode chegar. Chegar. Tá desatualizado aqui esse quadro, mas tudo bem. Vai lá. Eu vou começar a tirar as pitangas, pessoal. Vou fazer a sessão coach integral. E aí, gente? E aí, boa noite. Só 7 minutos de atraso, um recorde, hein? Recorde, né? Só 7. Só 7. Tá melhorando. Tá melhorando. Lindos, ó, Bora, tem Pedroca. fãs ali, lindos, fãs. Ah, lindos? Opa! Deve ser cega, lindos. né? Tem gente... Como que os Instagram sem enxergar? E aí, bora falar pra esse povo? Gente, boa noite, povo. Fala de resistência insulínica. A dificuldade que a insulina tem de colocar o açúcar do sangue dentro da célula. E as repercussões disso, como tratar isso, se é só remédio que resolve, se tem dieta, se tem exercício. Serginho é um bom nome, como é que você tá, meu amigo? Inclusive, estava conversando com o Pedro há pouco tempo sobre você. Temos novidades e por isso que ainda não consegui nem te passar o que tinha para passar, mas eu conversei com ele, coisa boa. O Serginho agora vai voar na maratona. Show. Vai. Lógico. É bem acompanhado. Vambora. Vai ficar só igual. Abre o os coração, caras ali. abre o coração. Pedro, Tá melhor. deu teu peidinho, abre o coração. Fala sobre insulina. Então, precisa ver como eu faço pra saber qual a dieta certa. Vamos falar de tudo. Cadê o javali do negão? Que isso? Quem tá perguntando isso? Acho que é a Ângela. Javali do negão, que isso? Javali do negão, se você pensa besteira, é um primo meu que é um negro que parece um javali. Nossa, entendeu? Essa desculpinha. Essa foi É sério, horrível. caceta. Marcelo Negão, mas Beleza. não assiste a live porque ele não tá ligado em saúde ainda. Vambora. O ômega 3 aqui na clínica, aqui no Instituto Pedro Leão, tem nas farmácias de manipulação também, Curante Magistral, Vicofarma Quality, Essencial, vai ter no Atacadão dia a dia, mas acho aqui no Já te Instituto. respondo no final, Vinícius, pra você. Resistência insulínica que dificulta o emagrecimento, Fala, vai Thiago saber Bastos, já. beleza? Mas dificulta muito. Então vamos lá. Começa falando um pouquinho. Vamos meio misturado. Hoje é um tema comum às duas áreas, né? Assim, como a maioria do que a gente costuma falar aqui, mas não tem como realmente fazer duas conversas aqui, não. Resistência insulínica sem dieta, não tem tratamento. E não há remédio que, sem um acompanhamento nutricional adequado e uma reeducação, uma orientação do ponto de vista de exercício físico também que resolva a longo prazo, é óbvio. Então, resistência insulínica nada mais é do que a dificuldade que a insulina, que é o hormônio que o pâncreas produz, tem de colocar o açúcar que está lá no sangue dentro da célula, para servir como combustível lá, para a célula, para fazer o que tiver que fazer, certo? A gente vê isso no exame de sangue através de alguns marcadores, né? A gente sempre tem que analisar a glicose, como está, lógico, a hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, a insulina basal, né? Quanto essa pessoa está tendo que produzir de insulina para manter aquele nível de glicose. E o mais legal, o índice HOMA, H-O-M-A. Quem já fez exame pode procurar lá, tem HOMA-IR, que é o índice de resistência à insulina, né? O valor normal vai até 2.7, 2.9, sendo que o ideal mesmo para quem quer longevidade, prevenir doenças, prevenir diabetes, é abaixo de 1.9. Então, quanto menor o seu HOMA, significa que sua insulina está capacitada em tirar açúcar do sangue excedente e colocar dentro da célula para servir de combustível. Perfeito? Certo, então por que as pessoas desenvolvem essa inabilidade, essa incapacidade da insulina em colocar esse açúcar do sangue para dentro da célula? São vários fatores, né?
O mais fácil de culpar é a genética, mas que existe, né? A gente sabe que o diabetes mellitus tipo 2, cuja raiz, cuja fisiopatologia se inicia na resistência insulínica, tem uma carga genética muito pesada, muito elevada, né? Quem tem pai, mãe, irmão, avô, tio que tem diabetes mellitus tipo 2, tem uma chance maior, lógico, se não tomar as medidas cabíveis, de se tornar diabetes tipo 2. Até mais do que o diabetes tipo 1, que é aquele lá da infância, né? A gente achava que antes que o tipo 1 era muito mais relacionado à genética do que o tipo 2, a gente já sabe que não. O tipo 2, a prevalência em gêmeos idênticos do tipo 2 é muito maior do que o diabetes mellitus tipo 1. Complementando brevemente só o que o Pedro falou em relação à questão genética, muitas pessoas perguntam assim, mas tem pessoas na minha família que eu não sei se são diabéticos, e como é que eu faço para poder descobrir a possibilidade ou o risco de ser diabético? Não sei se vocês sabem, mas existe um teste genético que é feito através da coleta da saliva, que faz análise de certos genes, onde estes estão correlacionados diretamente com o metabolismo da glicose. Então, através desses testes genéticos, inclusive eu e o Pedro já conversamos em outras lives a respeito destes, nós conseguimos analisar o seu potencial genético em metabolizar o açúcar. E é muito interessante porque nesses exames eles podem gerar uma predição, mostrando se realmente você consegue metabolizar a glicose de uma forma adequada e se o carboidrato tem que estar de fato presente no seu cotidiano alimentar ou não. Muitas das vezes, inclusive, os testes genéticos podem mostrar uma boa afinidade no metabolismo da glicose, mas depois que o Pedro continuar a falar sobre a resistência e como ela é criada, muitas das vezes você pode até metabolizar bem a glicose, mas você pode ter uma genética no qual você tem uma facilidade em ganhar gordura, uma facilidade em aumentar a gordura visceral, que por consequência aumenta a resistência à insulina e te leva ao risco de se tornar diabético. Então, não necessariamente a genética ela está ligada a analisar genes que metabolizam ou não metabolizam o açúcar. Tem que também ter uma visão um pouco mais fora do contexto para poder entender riscos por detrás do fator genético para vir se tornar diabético ou ter problemas relacionados à resistência à insulina. Perfeito. Então, fora a genética que a gente não muda, né? A gente tem como trocar o DNA da pessoa. Mas tem como modular, inclusive. Através da epigenética, né? A gente consegue silenciar ou permitir a expressão dos nossos genes. Mas o DNA é imutável, tá ali. Não muda. Você tem aquela herança. E como que, então já aproveitando, como que eu tendo um pai, irmão gêmeo, avô, bisavô, tataravô com diabetes tipo 2 ou com resistência insulínica, faço para não ter? Então é só fazer o oposto do que causaria essa resistência insulínica. E o que seria isso? Excesso de carboidrato na nossa alimentação. Carboidrato simples, refinado, porcaria, junk food, que é a base da alimentação moderna e ocidental. Quanto mais carboidrato você tem na sua alimentação, maior vai ser a produção de insulina, certo? O pâncreas vai ficar ali, hipersolicitado para produzir cada vez mais, uma quantidade cada vez maior de insulina, para ver se dá conta de segurar essa glicose que está tendendo a subir por uma alimentação inadequada. Então, o principal fator modificante aí dessa história natural da resistência insulínica é limitar a quantidade de carboidrato na dieta, certo ou errado? Certíssimo. E lógico que essa quantidade não necessariamente zerar o carboidrato, tá? Não estou falando que necessariamente uma dieta cetogênica não é por aí. Cada indivíduo tem uma quantidade aí capaz de metabolizar ou não esse carboidrato, passa por essa parte genética também, a habilidade de metabolizar ou não, o nível de exercício físico e tudo mais, mas limitar de alguma maneira e pelo menos a qualidade do carboidrato a pessoa vai ter que fazer, certo? O Mar falou da gordura visceral, né, que causa resistência insulínica. Isso é verdade. O nosso tecido adiposo é um órgão endócrino, né? A gente já considera o adipócito, a célula de gordura, como quase uma glândula. Quase uma glândula hormonal. Porque ela produz mais de 100 substâncias, a maioria delas inflamatórias, e grande parte delas provocam resistência insulínica. Quando a gente está com um nível de inflamação sistêmica elevado, a insulina tem dificuldade em translocar lá o transportador do núcleo para a membrana que vai pegar a glicose do sangue e jogar dentro da célula. Tem uma substância que o adipócito produz também, que é a resistina. O nome é bem sugestivo, é resistina justamente porque causa resistência insulínica. A insulina tende a ter maior dificuldade
em agir na célula, né? Em reduzir esse açúcar sanguíneo. Então, quanto mais gordura visceral você tem, quanto mais gordura corporal, principalmente a abdominal, gordura visceral, maior o nível de substâncias, de citocinas pró-inflamatórias, de resistina, e maior vai ser a sua resistência insulínica. Sedentarismo, tamo lá, 80% dos brasileiros para mais são sedentários, não fazem pelo menos 150 minutos de atividade física semanalmente, o que já é muito pouco, na minha opinião. E quando a gente faz exercício, e o melhor exercício em se tratando de insulina é a musculação, certo? Não é correr, não é pular, não é lutar. A musculação é o exercício mais eficaz em se tirar a glicose do sangue e facilitar a ação da insulina. E existe um mecanismo muito interessante por trás disso, que é o seguinte: o músculo, quando está sendo treinado, ele consegue translocar esse mesmo transportador que é dependente da insulina para jogar a glicose do sangue para dentro da célula sem que tenha a presença da insulina. Então você diminui a sobrecarga do seu pâncreas, vai ter que produzir menos insulina para manter aquele nível de glicose normal, o seu ROMA vai cair. Então quem faz musculação regular, bem feita, bem orientada, se for do naipe da nossa querida Renatinha, esses treinos malucos que ela inventa, com métodos bem realizados, você consegue tirar açúcar do sangue, jogar dentro da célula sem que haja a presença de insulina. Então você vai facilitar a vida do seu pâncreas aí, vai também estar tratando, prevenindo, revertendo resistência insulínica. Nós vamos, viu? Relaxa. Quem falou? Lidiane. Nós vamos sim, fica tranquilo. Da terra da mamãe. Da Mama Fit? Convite, né? Faltando convite. Mas nós vamos. Tem que chamar, né? Já aproveita aí, faz aí, eu faço o convite aí que a gente vai. Abdala Pamela, então aeróbico não diminui a insulina? Diminui sim, mas lógico que você ativa músculos no aeróbico também, principalmente se fizer HIIT. E HIIT nem aeróbico é um exercício anaeróbico, mas depois a gente conversa sobre isso. Você consegue diminuir a insulina sim. Mas o mais eficaz, se eu tenho um paciente que tem resistência à insulina grave e eu tenho que escolher um exercício, ele só vai fazer uma coisa, não posso fazer mais nada, ele vai fazer treino resistido. Quem foi? Ele vai Abdala Pamela. Se eu tiver que escolher, com certeza vai fazer treino resistido. Não tem muito o que se discutir com relação a isso. Pamela, eu fiz uma apresentação de um curso há um ano atrás em Goiânia, e justamente fazendo um comparativo de qual exercício, ou a musculação, ou atividade aeróbica, no caso seria o exercício de força ou atividade aeróbica, poderia melhor controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Qual que é a correlação entre o hormônio do estresse e insulina? A atividade aeróbica, ela tem todas as atividades físicas, faz com que nós viemos a liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, mas ele também é um tipo de hormônio que pode favorecer o fornecimento de energia. Toda atividade física libera. Só que depois do término da atividade física, no caso de endurance, o aeróbico, o cortisol ele se permanece elevado por um bom tempo, quanto a atividade física anaeróbica, de força, de explosão, de musculação, gera um pico de cortisol e logo em seguida ele reduz. A questão do cortisol se manter por mais tempo elevado gera resistência à insulina. Não só uma resistência à insulina, mas pode promover com que a insulina venha a aumentar. Até porque vai gerar um estímulo de disponibilizar açúcar na corrente sanguínea para poder fazer formação de gordura. Esse, inclusive, é um dos efeitos do cortisol. Então, em relação às atividades, por um fato Felipe Bruna, beijo pra vocês. Fisiologicamente falando, atividade de intensidade mais elevada, principalmente resistida, anaeróbica, é muito melhor para poder fazer uma prevenção em diminuir os níveis de insulina, também pelo motivo que o Pedro falou. Estou ferrada, meu Roma IR tá 4. Tá ferrado porque você não veio aqui ainda. A gente resolve. A gente tira esse ferro aí. Mas eu não vou mentir nessa merda. 4? Cacete. Tá comendo bem pouquinho pão. Nada, massa. De pão, de arrozinho. Doce, pra quê? Isso aí. Ai. Perguntaram se resistência insulínica então atrapalha o emagrecimento. Com certeza. A insulina é um hormônio anabólico, né? Ele anaboliza e é adipogênico. Ele promove
produção de gordura no corpo mesmo, depósito de gordura no corpo. Se você come alface com insulina baixa e comer alface com insulina alta, você vai ter um depósito maior. Vai tender a estocar, lógico, sem exagero, energia se tiver com essa insulina mais elevada. Então um Roma de 4 dificulta demais a perda de peso. Não tem jeito de emagrecer numa velocidade adequada, né, num ritmo interessante com essa insulina tão alta. Até porque a insulina dá uma fome miserável. Para fazer dieta com insulina alta, vou te dizer. Explico muito isso para os pacientes em consultório. Qual que é o problema de ter uma insulina alta? E até por que nós escolhemos fazer esse tema? Acredito eu que 80% dos exames de sangue que eu pego em consultório, todos eles possuem uma insulina alta, um Roma-IR alto, e às vezes até um Roma-beta alto, que inclusive é uma complicação, já começa a se tornar um pouco pior. Para vocês terem uma ideia, o papel da insulina é simplesmente pegar o que nós comemos, a nossa glicose sanguínea, e levar para dentro da célula. Se eu tenho a resistência, a insulina ela não consegue trazer energia para dentro da célula e ela volta para a minha corrente sanguínea, uma medida do corpo de defesa é transformar essa energia em gordura, armazenar ela, justamente para poder te prevenir da diabetes. Só que muitas das vezes quando isso acontece, quando essa glicose sanguínea ela não consegue entrar para dentro da célula e vira gordura, existe uma mensagem passada para o cérebro, um impulso nervoso da célula falando, olha, não tem comida, não tem açúcar, está faltando açúcar. Na verdade não está faltando. Houve resistência, virou gordura e a célula não é alimentada. A gente fala de feedback negativo, o cérebro começa a liberar hormônio de fome que nós chamamos de hormônio orexígenos, principalmente que instiga que nós viemos a comer carboidrato. É a mesma coisa do paciente com resistência à insulina, eu chegar ele com um prato com a melhor picanha de Brasília e um prato com uma macarronada. Come o prato e o macarrão junto e não quer nem saber da carne. Então, é como se fosse uma fome intencional. O cérebro está mandando você buscar carboidrato, açúcar. Só que você vai comer de novo, esse açúcar não vai entrar na célula, a insulina vai conseguir fazer com que essa energia vá até o tecido adiposo sob forma de gordura, seja depositado sob forma de gordura, logo em seguida a célula manda mensagem para o cérebro falando, cadê minha comida? Tá faltando comida. E vem hormônio de fome de novo e entra um ciclo vicioso da famosa compulsão alimentar. Trabalhar com quem entende é fácil demais, é muito bom. Vou te dizer, cara, isso é uma leitura da resistência insulínica interessantíssimo, vocês vão ver em lugar nenhum, em livro nenhum, isso que o homem acabou de falar. E o que é fato, né? A célula entende que está faltando glicose e manda uma mensagem para o cérebro para que ele dê um jeito para que chegue mais glicose no sangue, porque a ideia da célula é que está faltando, né? Na verdade, a insulina não está colocando do sangue para a célula, mas a célula manda a mensagem de que está faltando. Uma das complicações é isso, é fome, né? O cérebro vai, como que eu vou levar açúcar do meu corpo? Eu tenho que comer alguma fonte de carboidrato mais rápida possível, inclusive, para que esse açúcar suba de maneira mais eficaz e mais rápida. Uma outra forma é produzindo hormônios contra-regulatórios da insulina. E é aí que você perpetua o ciclo da resistência insulínica, caso você não trate, não intervenha, não seja bem incisivo com relação a essa doença, né? Que de fato já é uma doença. O que acontece? Tá faltando açúcar, vamos produzir a galera que faz o meu corpo mobilizar os estoques de glicogênio, de gordura, gliconeogênese, glicogenólise, para botar açúcar na corrente sanguínea. Aí aumenta cortisol, que ele já tinha falado, certo? Hormônio do estresse, que é hiperglicemiante e que causa resistência insulínica, que aumenta o cortisol, que causa resistência insulínica, e a pessoa não sai dessa daí se não tiver ajuda, né? Se não tiver uma medida eficaz e mais agressiva nesse sentido. Aumenta a adrenalina, aumenta a catecolamina, porque a adrenalina também disponibiliza açúcar para nossa corrente sanguínea. Aí o que vem? Mais uma complicaçãozinha da resistência insulínica. Hipertensão arterial. Muita gente que tem resistência insulínica, insulina alta, vai desenvolver pressão alta. Aí vai tomar losartana. Nossa. Tinha que tomar Saxenda, tinha que tomar Xigdu, tinha que tomar metformina e fazer dieta low carb. E se fizer low carb, não precisa nem dessa turma que eu falei. Se fizer adequadamente, exercício com low carb bem feita, perder peso, você diminui a pressão a pressão arterial e sem a necessidade de antihipertensiva. A gente vê muito paciente chega hipertenso, toma 3 remédios, perde 20 quilos, acabou a pressão. Aí não tem mais pressão arterial. Não, você não tinha hipertensão, você tinha resistência insulínica não tratada. Essa colocação que o Pedro, inclusive, falou, ela é de tamanha importância que na Sociedade Brasileira de Diabetes, num dos mais novos estudos que está disponibilizado, inclusive no próprio site, eles relatam sobre a glomerulopatia
diabética. É como se as células do rins começassem a entrar numa espécie de esclerose. Literalmente, começa a entrar em degradação e você começa a perder função renal. E grande parte dos hormônios que fazem a contrarregulação e regulação da nossa pressão arterial está sendo produzido, inclusive, juntamente ao rim. Então, isso pode gerar essa complicação da pressão arterial. E a associação entre essas duas doenças estão completamente correlacionadas. Então, muito boa colocação que o Pedro fez. Amanhã já quero, já liberou um desconto pra quem tá assistindo. Nem dá desconto. Quem não chora não mama. Se chegar chorando aqui, meu coração é mole. Cara, não, gente, pergunta de valor de consulta aqui. Você não gosta de falar essas coisas. GH Faria, como você prescreve metformina junto com exercício físico, considerando que o fármaco interage negativamente com a sinalização do exercício? Boa colocação. Esse moleque aí, inclusive, ele tá fazendo medicina, ele faz parte do grupo que eu participo, dos profissionais da BF Eventos, que a gente participa. Muito inteligente. Uma coisa importante, tá? No meu ponto de vista, Gabriel, a metformina ela vai de certa maneira atrapalhar as adaptações fisiológicas geradas pelo exercício em relação a várias complicações, inclusive a própria miopatia, mas tem que ser um uso crônico. Eu nunca vi a curto prazo a metformina chegar a tal ponto de atrapalhar as adaptações geradas pelo exercício. Muito pelo contrário, no meu ponto de vista, eu acho que pode inicialmente melhorar, porque se a metformina ela tem a ação de melhorar a sensibilidade da glicose nos meus tecidos, logo eu tenho um influxo de glicose melhor para dentro do músculo. Então, você minimiza pico de insulina, que é fundamental para colocar aminoácidos dentro da célula, tudo bem. Mas isso é dose dependente, depende muito do tipo de treino que você fez, da sua alimentação, inclusive, antes, pós-treino. Você consegue burlar esse efeito negativo da metformina, é muito discreto. Tá, o efeito negativo dela. Eu tomo 1 grama de glifage sem ter resistência à insulina, sem ter diabetes, pelas outras propriedades da metformina, que é prevenir doença no coração, Alzheimer, câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de mama e doença cardiovascular. E a gente consegue tudo que quer, fazendo um treino certo, a alimentação certa e a regulação hormonal. Não acredito que seja para mim, negativo. O fármaco que poderia mais atrapalhar sobre as adaptações fisiológicas, inclusive atrapalhar em receptores neuromusculares, que alguns estudos apontam, são as estatinas. E aí, meu amigo, essa daí é para acabar com tudo. Grave, né? Miopatia grave. No pé, inclusive, não precisa nem ir pra academia. Inclusive, não acho... Aumenta risco de ruptura de grandes músculos. Tá na bula dele lá. Tá na bula. Rompimento de grandes músculos, tendões. E o pior, eu ainda não li esse artigo, mas quando a gente falou que ia falar sobre resistência à insulina, inclusive eu ia falar a respeito de quem toma as estatinas. A estatina, o que ela mais oxida dentro da célula é a coenzima Q10. Para vocês que não sabem, a coenzima Q10 ela também é participante é considerada como uma vitamina do complexo B, só que ela é um antioxidante e previne a oxidação de células, de tecidos, inclusive cardíaco, além de controlar a resistência à insulina. Por quê? A célula tem vários receptores e um desses receptores é de insulina. A depender se você tem um uso medicamentoso ou algum grau de inflamação elevada no corpo, esse receptor ele pode ficar inativo e quando a insulina chega ela não entra. Mas quem pode torná-lo ativo novamente é a coenzima Q10 que está dentro da célula. Nós usamos um termo técnico que é desfosforilar o receptor, passando a tornar ele ligado. Ele fica desligado, a coenzima Q10 junto ao ácido alfa-lipoico, que é um amiguinho dela, pode fazer com que esse receptor se desfosforile e a glicose, juntamente da insulina, consiga ser metabolizado pela célula. Então, pessoas que podem utilizar de maneira crônica as estatinas da vida, inclusive o omeprazol, pode deteriorar, digamos assim, esse grande antioxidante que facilita a aceitação da insulina na célula. Quanto mais baixo esse antioxidante, maior é a chance de ter um receptor desligado para poder aceitar a insulina para dentro da célula. E com a enzima Q10 é super mega difícil alcançar boas quantidades através de fontes alimentares. Normalmente, para todos que estão aqui assistindo a live, sendo pacientes do Pedro ou os meus, podem sempre olhar nas fórmulas nutracêuticas e manipuladas.
sempre tem coenzima Q10 associada à fórmula, porque nós pensamos nisso. Além de ser um antioxidante intracelular, ele também é inclusive um nutriente que permite prevenir contra a resistência à insulina. Show! Vamos lá, estão perguntando aqui se síndrome do ovário policístico, a Pamela também, causa resistência insulínica. Excelente. Na verdade é o oposto. É o oposto. Resistência insulínica é a causa, a raiz do ovário policístico, seja sistêmica ou local, ovariana mesmo. Não tem a insulina tem dificuldade em agir no X e em estradiol, em estrogênio. Para o hormônio masculino virar hormônio feminino na mulher, a insulina tem que agir perfeitamente no ovário. E quando a pessoa tem resistência insulínica, seja local ou sistêmica, que geralmente é sistêmica, ela começa a virilizar, a androgenizar, porque começa a ter mais hormônios masculinos do que femininos. Aí nasce pelo onde não devia, né? Tem a tal da acantose nígricas, que é sinal indireto de resistência insulínica, queda de cabelo, aumento da libido. Ovário policístico é uma doença que cursa com aumento da elevação da libido por causa desse excesso de hormônio androgênico. Então, quando você trata ovário policístico na raiz do problema, você tem que tratar resistência insulínica. Então, é o contrário. Perguntaram aqui também... Cadê, meu Deus? Estela, por que Deus apresentou esse tal de carboidrato para ele? Não foi ele, foi o Satanás. Você errou a entidade. Ai, meu Deus, calma aí, esse povo, hein? Se existe relação entre... Se existe relação entre resistência insulínica e hipertireoidismo, doença de Graves. A doença de Graves causa resistência insulínica. Uma das coisas que o hormônio tireoidiano faz é aumentar a glicose sanguínea. Então, assim, o hipertireoidismo pode favorecer, causar, agravar ou piorar aí, no caso, uma resistência insulínica. Também não é o oposto, certo? A doença de Graves pode causar resistência insulínica, sim. Vai, tem mais alguma coisinha aqui? Show de bola, vamos ver. Galera, em relação à parte nutricional, o que eu costumo, inclusive, muito me preocupar junto dos pacientes, e talvez agora vocês também passem a entender o porquê que nós prescrevemos lactobacilos, os famosos probióticos. Existe a possibilidade de uma inflamação crônica no tecido intestinal gerar resistência à insulina. Qualquer estado inflamatório causa resistência insulínica. Por exemplo, carboidratos simples em excesso, gordura saturada em excesso, fritura em excesso, baixa quantidade de ingestão de água, proteína, carne vermelha em excesso, sem ingerir alimentos reguladores, que são frutas, verduras, legumes, etc. Isso tudo começa a gerar um estado de putrefação dentro do intestino, começa a apodrecer de fato, e esse estado de putrefação começa a originar uma proliferação de bactérias ruins, que a gente chama de gram negativas, a ponto de gerar um estado inflamatório. Gerado esse estado inflamatório, pode começar, inclusive, a gerar uma quebra entre as células do intestino. Nós chamamos, inclusive, de tight junction. São junções fortes que ligam uma célula do intestino ao outro, interócito ao outro. Quebrou essa junção, as células se afastam e nós começamos a absorver o que não deveria, se dando ao quadro de disbiose. Leaky Gut Syndrome. Síndrome da hipermeabilidade intestinal. A partir do momento que ocorre essa absorção desses tantos de porcaria, começa um estado de inflamação crônico no nosso organismo. Olha que interessante em relação até a colocação que a medicina fez em 2018, onde cérebro e intestino têm uma conexão única e direta. Quando eu gero estado inflamatório, começo a liberar mediadores de inflamação que falam para o corpo, olha, está inflamado aqui, vem sistema imunológico para cá. Começa a juntar a célula do sistema imunológico morta com parede de bactéria ruim e todo o critério de inflamação. Existem alguns mecanismos nervosos ligados entre intestino e cérebro direto, que o intestino vai chegar lá no cérebro, no hipotálamo, inclusive numa estrutura chamada de vesícula supraquiasmática. É justamente o reloginho biológico do corpo que estimula a produção de hormônios. E quando o intestino manda essa mensagem direto para o cérebro, para esse núcleo, ele libera cortisol. O cortisol, que é o hormônio do estresse e anti-inflamatório, vai até o tecido intestinal para poder saber o que está acontecendo, mobilizar as células do sistema imunológico, para poder gerar e tentar gerar uma redução da inflamação. Mas na liberação do cortisol e desses mediadores inflamatórios, a insulina
começa a subir. Grande problema aí. Basicamente, 80, 90% das pessoas hoje não possuem uma boa permeabilidade intestinal. Inclusive, dentro dos 192 mil exames que nós pedimos, eu coloco calprotectina fecal e coloco o teste Indicam, para poder tentar trazer por alto como é que está esse estado de permeabilidade intestinal. Então, quer começar inclusive a tratar qualquer tipo de resistência à insulina em qualquer grau, comece a tratar o intestino utilizando probióticos para poder reintegrar todo o tecido e essa harmonia do intestino, para que comece a trabalhar a redução da resistência à insulina. E intestino com resistência à insulina, com liberação do hormônio do estresse elevado, está diretamente ligado ao famoso fígado gorduroso ou esteatose hepática, que também, cada 10 exames de imagem, pelo menos 5 pessoas apresentam um tipo de grau de esteatose hepática. Então, está tudo correlacionado, não adianta pensar em tratar apenas uma coisa ou pensar em tratar... Por exemplo, alguns pacientes relatam que quando tomando metformina, ao evacuar, percebe que o tablete está saindo inteiro nas fezes. O intestino está destruído, o intestino não está em condição de conseguir metabolizar, absorver o tablete. Tendo em vista que normalmente o invólucro desses tabletes, eles se dissolvem em pH mais básico. O nosso intestino ele tem que estar com uma característica básica, diferente do estômago que é ácido. Se ele não está conseguindo gerar essa desmineralização da matéria dentro do intestino no pH básico, significa que ele está com pH ácido. Logo, provavelmente você se encontra num quadro de disbiose. Então, até nisso tem que pensar, porque às vezes a terapia medicamentosa passa a não ser efetiva, não porque o medicamento não presta ou o médico errou. O intestino não está absorvendo nada e ele manda para fora para não ficar parado lá. Certo, muitas perguntas bem legais. Estão perguntando então o que a gente acha da dieta low carb aqui para resistência insulínica. Vamos lá, você é o cara. Então, particularmente eu vou falar então já emendado das 3 metodologias que eu acho as melhores para poder tratar a resistência à insulina. Low carb, jejum intermitente e dieta cetogênica. Falou tudo. Low carb, temos... Com isso aqui eu saio daqui da sala, não preciso de mim para nada. Mentira. Se fizer isso aqui que ele falou, eu não preciso de mim para tratar a resistência à insulina. Dependendo do grau da resistência à insulina, às vezes vale a pena entrar com um medicamento para estabilizar o quadro do paciente e se ele manter prescrição alimentar e exercício resolve. Low carb, existe 3 tipos, eu fiz uma apresentação ano passado a respeito disso num congresso também, e ao procurar na literatura achei 3 metodologias de low carb. Medium low carb e very low carb. Perfeito. Medium low carb, 40% da oferta de calorias da dieta tem que vir do carboidrato. Low carb, 30% e very low carb, 20% apenas da dieta vindo das calorias da dieta vindo através do carboidrato. Então, quanto mais você reduz carboidrato da dieta, menor é a quantidade de insulina que tem que ser produzida no organismo. Até porque proteína e gordura, no processo biológico de metabolização e absorção, eles são quase independentes de insulina. Eles conseguem se ligar aos seus receptores e fazer os seus trabalhos biológicos no organismo sem depender da insulina. Então, lógico, logo o meu corpo ele não tem necessidade de produzir insulina. Tomar muito cuidado, a depender do grau de inflamação do paciente, que fazer uma very low carb pode promover um estado de inflamação e de estresse corpóreo, fazendo com que o paciente aumente a resistência à insulina. Então tem que tomar muito cuidado nessa quantidade de carboidrato a ser adicionada. Já a dieta cetogênica, o plano cetogênico, 70% do plano alimentar, as calorias têm que ser provenientes de gordura. Preferencialmente que sejam boas gorduras, sabe? Não seja picanha, cupim, e que mais? Shoulder, baby beef, isso. Enfim. Brisket. As gorduras provenientes do abacate, da gema do ovo, do azeite, entraram não, já tem bastante tempo que já está no mercado os novos azeites da semente da uva, do gergelim, do abacate. As gorduras, elas são anti-inflamatórias e se eu tenho resistência à insulina num quadro de inflamação, logo se eu tiver então uma dieta rica em boas gorduras que são anti-inflamatórias, inclusive o ômega 3 é um deles, ômega 3, peidinho leão, alta concentração, eles ajudam a reduzir a inflamação. Obrigado. Hã? Obrigado, hein? Nada. Ajuda a reduzir a inflamação, eu reduzo
a minha resistência à insulina. E o jejum intermitente? Para mim, a prática mais competente em melhorar o quadro de resistência à insulina. O jejum, primeiramente, se eu não como, eu não produzo insulina. Logo, como efeito de feedback positivo, o pâncreas começa a decair a quantidade de insulina produzida. Mas uma coisa muito importante, dentro da nossa célula nós temos uma estrutura que nós chamamos de mitocôndria. A mitocôndria, inclusive, é a estrutura celular onde nós metabolizamos a nossa energia, carboidrato, proteína e gordura. Quando nós fazemos jejum intermitente, nós aumentamos o tamanho da nossa mitocôndria. E a habilidade em produzir energia. Se eu aumentei, tem que se virar se eu aumentei a mitocôndria e ele aumenta a capacidade de produzir energia, logo eu tenho característica de conseguir oxidar mais gordura e açúcar. Logo, a insulina vai continuar de fato a baixar, porque tenho o jejum presente e tenho uma alta capacidade de metabolização. Inclusive o jejum intermitente para aqueles que fazem e depois de 5, 6, 7 dias começam a falar que se adaptam a não comer e passam a sentir menos fome, inclusive a ficar mais disposto. Esse é o grande sintoma do benefício da redução da insulina no organismo. As 3 metodologias que particularmente são as melhores. É isso aí. Então o jejum, ficar sem comer, né? É o remédio do 14 século. a 16 horas, Ficar sem tá? comer. Ih, pelo amor de Deus. Não, é você com 48... Não, vai aumentar devagarzinho, de leve. Na verdade, o jejum tem que ser bagunçado, né? Faz um dia de um jeito. Faz um dia... No mínimo 14, vai do jeito que você aguentar. Tô perguntando se é correto tomar sibutramina e Orlistat para diminuir o peso, por consequência da resistência insulínica, quando a dieta e treino não dão resultados eficazes. Tá, lógico que a gente precisa de resultado mais rápido para se animar, manter, né, a dieta, o treino. Sibutramina, legal para quem não tem contraindicação, Orlistat já não gosto. Um pouco inconveniente, né? Se você tiver gordura na dieta, a dieta vai ter que ser rica em gordura para resistência insulínica, não vai poder sair de casa. E desabsorve as vitaminas lipossolúveis. Não gosto, quase não uso. Sibutramina, talvez, isso se bem orientado. Perguntaram o que eu acho do Victoza. Victoza é a liraglutida, que é um hormônio que melhora demais a resistência insulínica, tira fome, ajuda a queimar a gordura mesmo, ativa a gordura marrom, aumenta o metabolismo basal, faz perder peso. Acho fantástico para quem tem resistência insulínica, quando bem orientado também, e se não houver nenhuma contraindicação. Então, perguntando ali, quais probióticos tomar? Melissa, em relação aos probióticos, hoje nós temos uma gama de mais de 30 probióticos disponíveis no mercado. Quando nós pensamos numa manipulação de probióticos boas, primeira coisa, essa fórmula tem que ter os lactobacilos na concentração de bilhões, nada abaixo disso, nunca usar milhão dessas cepas. E normalmente, para ser uma boa fórmula, se usa entre 3 a 5 lactobacilos e entre 3 a 5 bifidobactérias. São bactérias de classes diferentes, mas que atuam em colonizar o nosso intestino. Eu, particularmente, quando eu vou pensar na resistência à insulina, eu uso entre 10 a 15 bilhões de lactobacilos e tento mesclar pelo menos de 7 a 8 cepas, ou seja, 7 a 8 tipos dessas bactérias, e associado com fibra, preferencialmente não fermentável, que é o alimento para que esses lactobacilos continuem a se proliferar e colonizar o intestino. Prebiótico. Probiótico é a bactéria, prebiótico é o alimento para essa bactéria sobreviver num ambiente hostil, que é o seu intestino em desbiose. E a condição de unir prebiótico e probiótico se torna um simbiótico. Então tem que ser manipulado. Existe alguns no mercado, não tenho nada contra. Às vezes os que têm presente no mercado já podem te ajudar. Além de que melhorar a resistência à insulina vai melhorar a função intestinal, a evacuação vai ocorrer de forma mais efetiva. Mas eu ainda prefiro manipular porque a gente consegue algumas cepas que não são liberadas como suplemento apenas em farmácia de manipulação. E BSQ, tem usado bastante, né? BSQ é usado... Gosto muito. São 8 cepas. São 8 cepas na concentração de 1 bilhão cada. Aí pode pôr a dose que você quiser. Você consegue aumentar. Exato. Mas tenho gostado bastante. Muito resultado, show. Cara. Caramba. Caceta. Desculpa. Vamos ver aqui. No caso do ectomorfo, tem risco em trabalhar com a insulina? Se essa pergunta você está fazendo em relação a utilizar o papel anabólico da insulina, qualquer pessoa, independente da sua característica física, pode utilizar a insulina. E é uma maravilha.
E se colocar a testosterona junto. Puta merda, IGH diz que é 10 quilos no mês, vai. Então a insulina pode ser utilizada como um fim anabólico, mas pelo amor de G.R. Adriane, consulte um médico, faça o acompanhamento adequado para você... nutricional, tem que ter contagem de carboidrato para você não vai ser morto. Exatamente, para você saber o tipo de insulina, a dose, o quanto ela demora para poder fazer o efeito e depois de fazer o efeito, quanto tempo ela é ativa e a quantidade de carboidratos que você tem que comer pela quantidade de insulina utilizada. Porque se errar, hipoglicemia, entra em coma e não dá nem tempo de chegar no hospital. Os maiores relatos de morte dentro do fisiculturismo, a nível profissional, não são por conta de uso de testosterona, mas sim por conta de uso de insulina ou outros medicamentos relacionados a hormônios tireoidianos e outras drogas, tá? Cuidado. Quero marcar uma consulta com o nutricionista, pedi o número e não me passaram. Passa isso, que número. Isso? Fran Mesquita. Fran, meu número é 3547-2027 ou pode ser o meu WhatsApp 984463002. Manda um direct ao Omar Nutri, @Omar Nutri, é isso? Exatamente. Para ele, se não tiver pegado o número aí. Qual a consequência da insulina no jejum intermitente? Eu acho que a gente respondeu, Sérgio. Falando a respeito que reduz os níveis de insulina. Estela, muito bom. Acordou com fome fraca, come, não tem problema. O jejum pode ser bagunçadão. Um dia faz, um dia não faz, sem problema nenhum. A tendência é que se adapte, caramba, com o tempo. Qual que é? Não precisa fazer todo dia, não. Como é a suplementação de um diabético que busca hipertrofia ou a suplementação não é recomendado? O diabético ele pode usar tudo, cara. Inclusive, eu já tive diabéticos onde eu utilizei hipercalórico, pelo incrível que pareça. É claro, quantidade de insulina a ser recomendado pela quantidade de carboidrato a ser ingerida, tá? Tem que fazer esse cálculo, senão vai o tiro sair pela culatra. Whey protein, BCAAs e assim por diante, você pode utilizar sem problemas nenhum, sendo diabético. No quadro de resistência à insulina, quando eu pego, eu não costumo falar para o paciente isso, ele até me questiona porque eu não estou prescrevendo Whey e BCAA. Mas quando o paciente se encontra dentro de um quadro de resistência à insulina, eu normalmente não costumo passar BCAA e nem Whey protein, porque os BCAAs, principalmente a leucina, ela tem um efeito secundário de estimular a produção de insulina. Nós falamos que ela é um aminoácido insulinotrópico. Então tem que ter muito cuidado ao utilizar suplementações de aminoácidos e proteicas no quadro de resistência à insulina, porque às vezes tem uma dieta ali low carb e o negócio não está fazendo efeito, mas tem 2 doses de whey, tem BCA presente na dieta, então tem que tomar bastante cuidado. Ângel Crispim está perguntando, sigo dieta, faço musculação, natação, hidroginástica, só faz isso da vida, não tem mais tempo para nada, né? Mas não estou perdendo peso, exames sanguíneos normais. Eu duvido que os seus exames sanguíneos estejam normais. Quer dizer, eles podem estar normais, mas estão bem longe do ideal, do ótimo. Eu já expliquei a diferença disso aqui. Ter exame normal naquela referência gigantesca, discrepante do laboratório, não quer dizer que esteja em pleno funcionamento e que você tenha os níveis adequados para você de determinada substância. Se vier aqui com o exame que a gente pede, eu vou te mostrar aí pelo menos 5, 6 defeitos metabólicos que devem com certeza estar te atrapalhando, porque dieta e exercício que não dá resultado, o problema é metabólico. Não tem outra explicação, tá? Encosto, praga das inimigas, não pega, é metabolismo, certo? Calcinha no congelador, qualquer coisa. Então é estimular o metabolismo, ver o que está faltando. E lógico, existem drogas, medicações, estratégias alimentares que vão ajudar a destravar essa perda de peso. E seria um prazer te receber aqui. Ângela, sobre o que o Pedro está falando, vamos dar um exemplo em relação à insulina. Nos exames de sangue, a referência do nível de insulina basal, que é aquela que você tem de manhã ao acordar, vai de 3 a 26. Tendo em vista que a insulina acima de 10 já é considerado alto e inflamatório. Acima de 7. E aí, de repente, aparece lá uma insulina de 15 e está dentro do parâmetro de normalidade. Exato. E é tão errada essa forma e essa analogia de interpretar o exame, porque se a referência vai de 3 a 26, então minha insulina 26, nós falamos no comecinho da live, o Romair, que mostra o nível de intolerância que nós temos, ele tinha que estar normal. A insulina acima de 10, normalmente o Romair ele já se encontra alterado. Romair é intolerância à glicose. Então tem que realmente analisar, leva para um profissional verificar, para ver se realmente seus exames estão com bons níveis.
Jejum intermitente aliado com dieta low carb pode reverter a resistência insulínica 100%, com certeza. Sem bem dúvidas feito, nenhuma. com a musculaçãozinha de leve, com certeza. O GH Faria está perguntando para você novamente, como vocês avaliam se um paciente está apto ou não a usar Victoza? A albumina glicada e etc. Hemoglobina. Não, na verdade a grande contraindicação da Victoza é hipersensibilidade à liraglutida, intolerância gastrointestinal severa, mas você tem que testar para saber, alguma doença pancreática ativa e basicamente é isso, não existem outras contraindicações em quem precisa, que tem resistência insulínica, que tem que perder peso, né? É muito seguro mesmo, os estudos de longo... Eu tô praticamente... o filho de uma égua mesmo, né? É extremamente seguro, Victoza, o uso de longo prazo, previne doença cardiovascular, renal, vai ser um estudo com prevenção de demência, mal de Alzheimer aí, com a liraglutida, faz perder peso, é espetacular. Eu uso bastante, eu tenho usado mais o Saxenda pelo alcance da dose, mas a liraglutida é um espetáculo. Gabriel, você consegue entender em relação à correlação desse estudo, prevenindo demência e esclerose com o uso da liraglutida? Se eu aumento a minha sensibilidade à insulina e consigo metabolizar o açúcar, logo eu diminuo minha peroxidação lipídica, principalmente no sistema nervoso, e faço prevenção contra doenças neurodegenerativas. Jovem! Tudo bem? Jovem! Carminha deu um blackout hoje aí, tirando sangue, não foi? Contei. Mentira? Desculpa. Mentira. Não devia ter dito. Mentira, ela deu blackout. Depois eu te conto. Não acredito, não. Mulher dessa bombada sarada. Desse tamanho, velho. Parecendo a Juju Salimene, passando um vexame desse. Tá bom. Tá bom. Normais segundo o clínico aqui o exame. Ela dizendo, de acordo com ele vai estar normal mesmo. Ele tá procurando doença, né? Ele não tá Olha o Sérgio tirando onda. Olha o Roma aí dele. 0,5. 0,5. Que referência. Referência, Sérgio. Porra. Mas fala... Eu chego lá. Mas fala o que você precisa para poder tornar referência, porque ninguém quer fazer o que você faz. 82 km por dia. Dizem que o Alzheimer é diabetes tipo 3. Isso mesmo. Perfeitíssimo. É por isso que a liraglutida é eficaz em prevenir demência, metformina também. A dificuldade da insulina em agir no cérebro favorece a formação da proteína beta-amiloide. Então, assim, os hormônios, as substâncias que tratam a resistência insulínica, que tem maior penetração no sistema nervoso central, são eficazes, têm sido estudadas e utilizadas para prevenção de Alzheimer. A liraglutida é a principal delas. É show de bola. O moleque tem 20 e poucos anos. Esse moleque aí é tá promissor. Voando baixo, né? Tem que trazer ele pra cá quando se formar. Se forma logo aí e vem trabalhar com a gente aqui. Já tem emprego, viu? Já tem emprego. O moleque é foda. Aqui tá dizendo que tá com encosto, só pode, ó. A 12. Pega não, mulher, reza. Pega não. Só se aceitar. Estela dizendo que emagrece a parte inferior e é superior, zero emagrecimento. Parece um sorvete de corneta. Estela, cuidado pra falar isso aí. Tem gente que gosta disso, hein? Tem que ter cuidado aqui no Instagram. Deixa eu falar, mulher. Mas tem glúten e gordura trans, não vai dar certo não. Vamos mudar esse sorvete aí. O processo de emagrecimento de perda corporal é definido pela genética e biotipo da pessoa. Tem gente que vai emagrecer o rosto primeiro, a barriga, depois a bunda, depois. Tem gente que perde toda a bunda para depois perder a barriga, depois afina o rosto. Isso aí não consegue definir. Vou usar uma substância para perder só a barriga, vou usar uma substância só para perder gordura no glúteo. Não tem jeito. É persistir no emagrecimento, turbinar o metabolismo, ganhar massa muscular, que é quem vai torrar o resto dessa gordura. Te garanto que você vai conseguir chegar no corpo que você quer. Isso que o Pedro está falando é interessante porque é definido de fato como uma característica genética e é muito importante entender que se está ficando, digamos que a barriguinha da praia, Carminha, você levou um apagão, hein? Essa característica de não perder gordura na região abdominal e ir afinando toda a extremidade pode ser, inclusive, uma coisa interessante, que é assim que é a minha leitura. Nos exames de sangue, pode ser que não apresente resistência à insulina, mas pode ser que o comportamento da sua insulina ao comer carboidrato ao longo do dia possa ser feito em picos, e quando é gerado esses picos, não perde gordura abdominal. Segundo, pode ser se haver condição de realizar exame genético para poder analisar algumas alterações genéticas. Existem alguns genes como o FTO, como o TLFC7, o NRF2, que mais?
eu chamo ele de FARBAP, porque ele é um gene que está correlacionado também diretamente com o metabolismo da glicose. Existe como fazer uma delineação através da análise desses genes para saber se você realmente tem essa carga genética de atrapalhar na perda de gordura abdominal. E existem alguns fitoterápicos, pelo incrível que pareça, que conseguem fazer com que esses genes trabalhem menos e você tenha perda de gordura da região abdominal que está ficando para trás, né? Entre aspas. A Mama aqui deu um oi pra nós aqui, nossa parceira. Cacá, e aí, quando é que você vem? Caramba. Eu te chamei da vez passada, mas tudo bem, eu até entendi Semana por quê. que vem, pode deixar marcado. Semana que vem e falar sobre o quê? Ela manda, ela escolhe lá um tema e a gente se Escolhe vira pra o tema, encaixar mamãe, junto com dela. e a gente faz a live juntos. Zabidi Boutique, tá dizendo que ele não responde as perguntas dele. Deixa eu tentar voltar aqui, ó. Tem dieta pra eliminar essa barriga saliente, gordura abdominal, que seja mais rápido do que outras? Jejum, low carb, dieta cetogênica. São as 3. E os venenos. Que o Omar já comentou aqui. Deixa eu ver o que ele perguntou. Minha conta, entrei aqui, não sei qual a especialização de vocês. Sou médico, pós-graduado em endocrinologia, com treinamento em longevidade saudável, doutor Omar sabe tudo de nutrição. Esportivo e funcional. É isso? Nutrição esportiva funcional, nutrição clínica estética e mestrado em educação física. Tá bom, chega, cara. Eu falei só 2 linhas aqui, já falou 4, você vai me lógico, você fala me seu humilhar currículo aqui. aqui é 40 minutos de live, Silvia. Janaína Milagres perguntando do jejum aqui, ficar 16 horas sem comer, dá pra ficar até 72. Mas. Vamos ver. Eu também. Nada. Eu também, bastante. Galera, aproveitando o gancho, todos os histories que eu faço de quem faz as comidinhas, quem leva as panquecas, quem leva macarrão, quem leva as marmitinhas de feijoada gourmet, quem leva o bombom de alcatra com nata, é a Marília Fit BSB. Segue aí. Precisando fazer comidinha de vocês, ela vai na sua casa, faz a comida. É uma pessoa maravilhosa, nosso xodó, nosso amorzinho, nosso paciente querida. E precisando da ajuda dela para poder botar a alimentação em dia, conta com ela, inclusive em plano cetogênico, receitas como bolinho de maracujá com gordura de coco, com receitas à base de coco, ela manda demais, brownies e etc. Aproveitem o contato dela. A pessoa aqui sem ATHB, não sei o que significa, diz que quer casar top, vocês me deixem maravilhosa, ela vai passar com nós dois. Vamos embora. Tamo junto. E aí, quando é que a gente vai marcar o negócio? Que sábado? Todo mês, a partir de fevereiro, um sábado por mês, a gente vai fazer a consulta dupla, sábado no período da manhã. Vamos definir a data, já tá acertado. Vamos colocar para fevereiro, tirando o dia 17 que eu vou estar dando aula. O seu último final de semana de fevereiro. Último final de semana de fevereiro. Pronto, o atendimento Show. aí o Pedro. É necessário algum cuidado na refeição pós-jejum? Depende do... Christian. Christian? TCBM Christian. Enfim, meu ponto de vista em relação à primeira refeição pós-jejum, não conter carboidrato e ter um alto teor de proteína. Se você vem de um jejum onde o corpo está produzindo corpos cetônicos, né, está metabolizando a gordura em corpos cetônicos, que você não está comendo nada, se você come a primeira refeição do dia já com a presença do carboidrato, você teoricamente inibe essas vias de oxidação lipídica de gordura e começa a passar a informação para o corpo que ele está entrando em anabolismo, em guardar, em armazenar. Então, se você não coloca carboidrato e ainda coloca muita proteína, lembrando que o corpo gasta mais energia para digerir a proteína do que ela nos dá, você pode ainda continuar a potencializar o efeito do jejum. A não ser que exista a necessidade da ingresso do carboidrato na primeira refeição do dia, seja por conta de uma atividade física, se você não é uma pessoa cetoadaptada, que consiga treinar em jejum, ou com refeições que não tenham carboidrato. Então, depende da análise, mas normalmente não seria legal. Eu não sei, eu tomo 2 comprimidos de metformina por dia. Na verdade, eu tô tomando 3, tá? 1,5 g. Mas eu manipulo no meio das minhas coisas lá e tem 1,5 g de metformina por dia, preventivo mesmo. Vinícius, a hiperinsulinemia só vai gerar hipertensão arterial, dislipidemia, se você tiver resistência. Se você tiver resistência à insulina, não conseguir metabolizar os nutrientes através dela, as consequências vão vir como a formação da dislipidemia, até porque quando a insulina não consegue levar a glicose para ser metabolizada na célula, na tentativa de ser metabolizada via hepática, pode ser produzido VLDL,
que inclusive é uma molécula de colesterol de muita baixa densidade e que tem uma alta afinidade de transportar triglicerídeos pela corrente sanguínea. E aí você pode ter, inclusive, a alteração dislipidêmica com a redução do HDL, que é o bom colesterol da corrente sanguínea, tá? Se não tiver resistência à insulina, como que a insulina causaria algum tipo de dano? Senão, nós não produziríamos insulina, ok? Show, quem sabe, sabe. Lília, é tua paciente. Estou seguindo dieta risco, mas os resultados estão vindo de carroça, às vezes é frustrante. É lógico, tá faltando veneno, né? Mas tá é o seguinte, faltando ó, metabolismo. a Lília, para mim é um case de sucesso dentro do consultório. Você precisa de ver, com todo respeito, tá, Lília? De uma beleza ímpar e ela já é uma indivídua treinada, ela não é de agora. E o que acontece? Você imagina uma mulher com 16% de gordura cair para 13% de gordura em 40 dias. Você tá doido. Eu falei para ela que isso é muito. Para quem tem pouca gordura, perder o pouco que tem é muito difícil. E começa a ficar mais difícil ainda delinear o corpo. Eu canto então, parabéns para cada 01 que eu baixo. Faço uma festa de aniversário. 01. É difícil, Lília. Não é simplesmente... você não vai ver seu percentual cair como você pode ficar sabendo de pessoas que estão com 25% e baixo para 19%. E lembrando, para poder cair percentual de gordura e você fazer manobras agressivas para poder tentar reduzir de uma vez esse percentual, você vai começar a perder massa muscular e nem gordura é. Insulina alta também dá cansaço, desânimo, me sinto mole às vezes, é lógico. Insulina alta, lógico, dependendo do grau de resistência que você tem, né? Quando você tem pico de insulina, você joga, se ela age, ela joga açúcar dentro da célula. Você tem hipoglicemia. E hipoglicemia pode dar cansaço, desânimo e moleza. Então, a pessoa que faz aquela refeição com carboidrato muito simples, com índice glicêmico alto, carga glicêmica alta, pode dar uma moleza lá. Fazer um pré-treino com um carboidrato simples, chegar lá no treino não render nada. Renato tá falando isso aqui agora pra você, não tá? Tá. Porque quando come, se sente pior no treino. Pior no treino, é meu caso também. Carboidrato e tudo. Eu também, se eu não treinar em jejum, nem vou. Se eu não tiver em jejum, nem vou treinar. Quando um indivíduo acorda às 5h30 da manhã para poder fazer um treino e ele vem de um jejum, não necessariamente precisa fazer ingresso do carboidrato pré-treino, desde que a última refeição do dia anterior contenha carboidrato. Essa última refeição com carboidrato vai estocar energia dentro do músculo, meu glicogênio, e ao acordar e ir para a atividade física, você tem glicogênio pronto para poder gastar. Até porque glicose sérica, sanguínea, ela não é utilizada imediato na atividade física. Primeiro se usa o glicogênio muscular, depois, se o negócio começar a ficar feio, o fígado pode tentar começar a corrigir em oferecer mais glicose na corrente sanguínea e ela começar a ser utilizada, e aí depois para poder entrar no estado de hipoglicemia, se é que realmente entra e se não for um quadro de hipotensão. Então coloca carboidrato nessa última refeição sem medo, a pessoa vai assustar porque vai achar que está colocando carboidrato à noite, que vai engordar, que vai fazer isso e aquilo, mas não tem esse risco, tá? Miriam perguntando onde é que ficou o consultório, aqui na 709 Sul, aqui em Brasília, Asa Sul, Centro Médico Júlia de Neira. Perguntou também se com 40 anos ela ainda consegue ganhar massa muscular. O tanto que quiser e o tanto que sua disciplina permitir. Alimentar de treino e a parte hormonal bem conduzida, com certeza. Não necessariamente, Gustavo, o BCA gera hipoglicemia, tá? O grande problema do uso dos BCAs é em quem tem resistência à insulina e eu promover maior liberação à insulina. O uso dos BCAAs em quem consegue metabolizar corretamente a glicose é excelente, até porque você consegue transportar o aminoácido para dentro do músculo. Galera, falta 1 minuto para acabar, minha bateria tem 2%. Me chamem no direct. Quem tem nódulo na tireoide pode usar o chip, o implante pode. Quem tem 10, 20, 30 nódulos pode tirar, pode usar o implante, não tem problema. Muito obrigado a todos vocês pela participação, tá cada vez mais lotada que as lives, a repercussão depois, os directs. Amo de paixão responder todos vocês. Pergunta aí o que não deu para responder agora. E semana que vem a gente chega aí com outro tema interessante aí para vocês, a gente vai pensar nisso. E quem tiver sugestão de tema, me manda. Essa de resistência à insulina foi sugestão de uma seguidora minha, tá? Ajuda bastante. Tem hora que a cachola aqui não sai, não. Não sai nada. Qualquer coisa, chamar no direct. Obrigado pela presença de todos vocês. Hoje foi uma live maravilhosa. Tem uma pessoa aqui que tá com o celular da mãe dizendo que toma glifage e passa mal. Porque isso que acontece. Porque o principal efeito adverso da metformina é a intolerância gastrointestinal. Mas a gente consegue usar insulina
transdérmica, na pele. Manipular um creme de metformina em dose suficiente para tratar sua resistência insulínica, e tem outras substâncias também mais bem toleradas que você poderia usar, tá bom? É o Edson. Tá no celular da mamãe dele aqui. Beleza. Beijo pra vocês. Insta do Omar é @OmarNutri. Queria outra live sobre o chip da beleza para quem tem TPM. Posso falar sobre isso sim. Vai lá assistir a live, tá salva no meu canal do YouTube, dr.pedroleão. Todo mundo segue lá, curte, por favor, se inscreve. E essa daqui vai ficar salva lá também. Um beijo, fiquem com Deus. Manda um abraço pro pessoal aqui. Galera, obrigado. Obrigado pela presença. A live bom.